Vamos trazer aqui o Tony Silva. Coloca o Tony Silva na tela, que eu vou falar... Não, primeiro coloca a imagem aí da matéria, que é uma operação, foi deflagrada pelo Departamento de Repressão às Ações do Crime Organizado, contra uma quadrilha que é responsável por roubos, invasão a residências e cárcere privado em Teresina. Será que essa quadrilha não foi aqui do vereador do PT? Pois é, essa quadrilha... teve participação direta no assalto da residência do vereador João... Olha aí, aí foi em casa, né? Foram nas residências. O vereador João Pereira, que eles entraram na casa do vereador, fizeram a família de refém. Um dos carros do vereador, eles tentaram sair, mas teve um problema e ficou lá. O outro, eles saíram e apareceu esbagaçado o carro. E aí, o Tony Silva traz os detalhes aí. Traz o Tony aí. Meu compadre, boa tarde. Seja bem-vindo. A polícia dando a resposta, né? Dando a resposta para a sociedade, dando a resposta para o vereador João Pereira e dando, Natan, a resposta para aqueles idiotas, imbecis, que viviam dizendo que isso era uma questão política. Que o vereador tinha... Só faltava dizer que o vereador tinha armado um assalto para se aproveitar politicamente, né? É bom a gente frisar isso, porque esses aproveitadores aí, eles ficam utilizando esses fatos, narrando esses fatos, e aí você não diz nada e passa, pô, entendeu? Então, disseram aí que o vereador tinha se aproveitado politicamente do fato. Primeiro, que o quê? A imprensa apura. Então você toma conhecimento que o vereador João Pereira ou outro vereador teve sua casa invadida, a família feita de refém, o carro foi roubado. Nós não vamos fazer reportagem? Vamos fazer, a gente faz as pessoas comuns, vereadores, qualquer cidadão, né? Não é se aproveitar politicamente. É noticiar, o vereador fala, diz o que aconteceu, né? E aí a prisão desses criminosos, que não são responsáveis apenas por este caso, né, Tony? Sim. Muito boa tarde, meu compadre Douglas Cordeiro. Antes de tudo, antes de começar aqui o nosso relato, eu quero aproveitar o momento para lhe desejar muitas felicidades, nossos parabéns pelo seu aniversário, e que a gente vai, se Deus quiser, comemorar amanhã junto com o aniversário do jornal de maior credibilidade, na verdade o Sistema O Dia, não é? Que amanhã também completa 74 anos. Na verdade, amanhã... 4 horas da tarde, e aí vamos comemorar tudo junto logo, porque são 2 aniversários de gabaritados, vamos dizer assim, tá bom? Meus parabéns, muita Muito obrigado, saúde, meu amigo. muita paz para você e sua família. Bom, e aí entrando agora no assunto, meu querido Douglas, isso aconteceu exatamente, esta operação que foi deflagrada hoje pelo Draco, e pelo menos 3 pessoas estão confirmadas com participação no arrastão da casa do vereador. Foi um fato que realmente chamou muita atenção. E a arma também, uma das armas, das 4 armas apreendidas hoje, Douglas, uma foi confirmada também, um revólver calibre 38, de que teria sido, de que foi utilizada. Ela foi confirmada, na verdade, com utilização no episódio lá da casa do vereador também. Estava com um dos presos. E, na verdade, nem preso foi, apreendido, porque é menor de idade, mas estava em poder da arma e ele confessou que a arma foi utilizada neste dia lá no episódio do vereador. Então, era um grupo grandioso e o que mais chamou a atenção, Douglas, a quantidade de menores envolvidos, viu, nesse grupo. Grupo muito grande. Ainda durante a ação, o delegado conduziu um casal, que dava cobertura, casal que dava cobertura a alguns desse grupo, certo? E a mulher era tida como uma peça-chave na organização criminosa. Nós temos detalhes em uma reportagem que a gente acompanha a partir de agora.
15 pessoas acusadas de participação em um grupo criminoso com atuação na capital foram capturadas em uma operação deflagrada pelo Draco na manhã desta quinta-feira na zona leste de Teresina. É uma ação muito exitosa, um trabalho de investigação que perdurou alguns meses. E hoje, com uma ação integrada, com participação de outras unidades da Polícia Civil, unidades da Polícia Militar, exemplo do BEP, BOP, Inteligência, FEIS, como sempre, essas ações integradas, a própria DIOP, aí, que tem participado dessas ações com a gente, Diretoria de Polícia Metropolitana. E o nosso objetivo foi dar cumprimento a diversas medidas cautelares, tanto de busca como de prisões e apreensões de menores infratores, um grupo de indivíduos menores de idade que estavam cometendo diversos assaltos, principalmente na região da Zona Leste da capital. As investigações apontaram que parte do grupo teve participação direta no assalto à residência de um vereador no início deste ano na mesma região. 24 mandados foram expedidos, sendo 11 de prisão e 13 de busca e apreensão, e todos na zona leste de Teresina. 4 armas de fogo, munição, um radiocomunicador e 4 veículos foram apreendidos no contexto desta operação. E o que mais chamou a atenção das autoridades é que dos 15 conduzidos, 8 são menores, 2 dos quais foram capturados ainda na chegada da equipe do BEP na sede do Draco. Alguns dos alvos na ação de hoje já haviam sido presos pelo Draco em 2023. Em liberdade, voltaram a delinquir. Nossas equipes, ao se deslocarem hoje na madrugada para se encontrar aqui, dar início, dar o start na operação, se depararam com 2 menores que estavam conduzindo uma motocicleta com restrição de roubo e furto, Eles foram abordados, e esses 2 menores conseguiram também apreender uma segunda motocicleta que teria sido roubada na madrugada, uma motocicleta Pop 100, E o interessante é que esses 2 menores apreendidos, juntamente com a apreensão dessas 2 motocicletas, já foram alvos também anteriormente aqui de uma operação da Draco. Tiramos vários menores de circulação, dentre eles alguns que participaram dessa situação aí que envolveu o vereador de Teresina aqui como vítima. Esse inquérito está sendo conduzido por uma equipe do DRFV, inclusive tem um delegado com a gente aqui nessa operação. Nós representamos em razão do envolvimento desses indivíduos com a organização criminosa, mas são menores extremamente violentos. Só para você ter uma ideia, além dessas armas que nós apreendemos também um rádio de comunicação com esses indivíduos. Eles utilizam também equipamentos como esse para se comunicarem no momento das ações criminosas e também quando eles percebem essas operações policiais. Pois é, Douglas, como a gente acompanhou aqui, a equipe do BEP fazia o deslocamento para o Draco exatamente para integrar esta ação, seria um apoio a esta ação de hoje. Aí, já antes de chegar na sede do BEP, avistaram 2 menores que já haviam sido alvos também de outra operação, que resolveram abordar. E com eles encontraram uma motocicleta com restrição e outra motocicleta que acabara de ser furtada. Então, eles recuperaram os 2 veículos, uma arma de fabricação caseira, e conduziram os 2, entraram no mesmo contexto da operação, onde já relatamos que 8 menores e 7 maiores foram conduzidos. Evidentemente, os menores presos, apreendidos, os menores e os maiores presos. Além dessa quantidade, um arsenal, 4 armas de fogo e 4 veículos, além de um radiocomunicador. Realmente uma operação muito exitosa para o aparelho de segurança do Piauí. Douglas. Olha, é bom esclarecer que a gente cobra da polícia e cobra da ação da segurança pública, mas a segurança pública trabalha, está aí o exemplo. O problema é que a criminalidade é sem pareia, como se diz no interior, sem cerca.
Sim, é demais, é exagerado. É uma coisa que ultrapassa todas as previsões. Mas a polícia tem trabalhado. Você vê que foi o crime que aconteceu, a quadrilha, que era responsável por vários assaltos, situações de cárcere privado, foi desbaratada, foi solucionado não só o caso do vereador, mas os casos que a quadrilha, dos crimes que a quadrilha cometeu. Né? Então, você tocou aí, Douglas, num fato bastante interessante. O delegado também fez esta observação, porque a grande maioria dos conduzidos hoje já passaram por, em 2003, por outra operação, ou seja, e os menores já cumpriram, muitos dos menores já cumpriram medidas socioeducativas e maiores já cumpriram pena, mas já estavam em liberdade e voltaram a delinquir. Por esta razão que passaram hoje por esta outra operação. Até o delegado, tanto o delegado quanto o comandante do BEP, o delegado Charles e o comandante o tenente-coronel Alves, eles fizeram essa observação, que não é culpa do judiciário, mas já está na hora de ter um olhar voltado, assim, com mais precisão, para a questão dessas medidas socioeducativas e a questão das penas como um todo mesmo aqui no nosso país, o Código Penal brasileiro, porque o judiciário ele apenas cumpre, não é, o que reza o Código Penal brasileiro aqui do nosso país. Douglas. Um olhar ampliado, que é as medidas de reeducação social funcionam. Explicitamente você vê que não funciona. Porque o índice de presos que reincidem, que voltam para o sistema penitenciário, às vezes praticando o mesmo crime, é muito grande. Isso mostra que eles não aprenderam nada na prisão. Bom, os casos de psicopatia e de questão de caráter, aqueles que são realmente inclinados para a criminalidade, aí não tem jeito. Realmente é preciso ter um tratamento diferenciado. Mas aqueles que podem ser ressocializados e não são, é porque as medidas não funcionam. A começar, por exemplo, pela quantidade de presos provisórios. É uma quantidade altíssima de presos provisórios. Na casa de custódia, é muito alto o índice de presos provisórios, que são presos que estão detidos porque foram apanhados pela polícia executando um crime, um roubo, um furto, e aguardam serem ouvidos. E sequer foram ouvidos, estão lá, guardados. Então, estão há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, quando a lei, em tese, fala em 81 dias, 82 dias. Quer dizer, se o preso não for ouvido, ele tem que ser colocado em liberdade. E nem isso é cumprido. Nem isso é cumprido. E mas aí, até antes, né? E aí também, como o Tony falou, tem que ver a questão dos anos, né, das penas que são previstas para cada crime praticado. Ainda é muito branda, né, a quantidade de anos para determinados crimes e tal. Então tem que ser feita uma revisão completa do Código Penal. Reforçando o que você está dizendo, isso quando se cumpre, porque na maioria dos casos nem cumpre mesmo, nem mesmo a pena branda, né, Douglas? Pois é, na maioria dos casos nem pena branda. Nem pode dizer assim, não, pegou lá 2 anos, 1 ano e meio, nem isso, né? Isso. Então, está na hora. E aí, o que eu vou dizer aqui, muita gente pode interpretar, mas também não me interessa. É o seguinte, claramente um excesso de direitos em detrimento dos deveres. Se discute muito no Brasil atenuantes. Né? Não, vamos discutir aqui, vamos premiar aquele preso que leu, vamos premiar aquele preso que estudou, vamos premiar aquele preso por bom comportamento, com tantos anos de pena você tem. Pelo amor de Deus. Entendeu? Então, está na hora de endurecer. Quando endurece, qual é o resultado? É pedagógico. O preso, quando vê realmente que se cometeu o crime, não vai ter chance, não vai ter mãozinha passando na cabeça,
aí ele começa a rever o posicionamento dele, começa a ter o efeito didático às penas que são estabelecidas. Douglas, bem rapidamente, só para... Eu sei que você estava acompanhando o jornal de ontem, onde 10 pessoas foram presas cometendo estelionato, e só para mostrar que o que você está falando aí realmente faz todo sentido, os 10 de ontem foram presos em flagrante. E, por esta razão, o delegado viu o grau de periculosidade e representou pela a prisão preventiva de todos eles, né? E o juiz concedeu. Por quê? Porque se eles permanecessem presos em flagrante, hoje poderiam sair, iriam pagar uma fiança e certamente na audiência de custódia já estariam em liberdade. Mas aí o juiz concedeu a tempo, revogou, na verdade, transformou a prisão preventiva, aliás, em flagrante em preventiva. Aí, então, nesse caso, eles vão aguardar as decisões da justiça no regime prisional. Foi isso que aconteceu. O delegado, inclusive, ressaltou, estava bastante satisfeito porque o juiz atendeu este pedido, esta representação do delegado Charles Pessoa para a conversão dessas prisões. Douglas. Quando tem uma sintonia do delegado, da delegacia, com o judiciário dessa forma, quando funciona, aí a gente tem um sucesso desses casos e funciona, né? E funciona. Agora é preciso ter um pouquinho mais ali de boa vontade. Eu sei que tem casos demais na justiça, mas um pouquinho mais de boa vontade para poder consertar essa situação, porque tá demais, né?